Felicidades a todas as mães, hoje em seu dia, Dia das Mães. Recebam minha saudação todas as mães, aqui presentes e em todos os países, e que Deus as abençoe grandemente e as prospere espiritualmente e materialmente a vocês e aos seus filhos e seus esposos também. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. É para mim uma bênção grande estar com vocês nessa ocasião para o estudo bíblico de hoje, domingo, dia de Escola Bíblica, em todos os países, para o qual buscamos em Colossenses, no capítulo 1, versículos 24 em diante, 24 ao 29. E diz da seguinte maneira: agora me regozijo no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a Igreja. Eu fui feito seu ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto durante séculos e gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. A eles, Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. A Ele anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Jesus Cristo, a esperança de glória, é o nosso tema para e do estudo bíblico de hoje, domingo, 8 de maio de 2016. Podem sentar, queiram ter a bondade. Jesus Cristo é a única esperança de glória para o ser humano. Jesus Cristo é a única esperança que o ser humano tem para obter a salvação e vida eterna. Jesus Cristo é a única esperança que o ser humano tem para chegar a Deus. O próprio Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não há esperança para o ser humano para chegar a Deus, exceto através de Cristo, nosso Salvador. E agora, a esperança de glória, desde o ponto de vista para a glorificação do ser humano, é Jesus Cristo. Como Cristo foi glorificado, serão glorificados os crentes em Cristo. Encontramos em São João, no capítulo 7, versículo 37 ao 39, que diz:
No último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se de pé e clamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele dizia do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. O Espírito Santo ainda não fora dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Jesus Cristo, quando morreu, foi sepultado e em seguida ressuscitou glorificado e, consequentemente, subiu ao céu e se sentou à destra de Deus, no trono de Deus. Assim, como Cristo foi glorificado, será glorificada a Igreja do Senhor Jesus Cristo. E a única esperança de glória para os crentes em Cristo serem glorificados como indivíduos é Jesus Cristo. Não há outra forma em que o ser humano possa alcançar a glorificação como indivíduo, que será a transformação dos crentes que estarão vivos neste momento e a ressurreição dos mortos em Cristo, os quais viveram na sua era, crendo na palavra do Senhor e foram selados com o Espírito Santo para o dia da redenção, ou seja, para o dia da glorificação de todos os crentes em Cristo do passado e do presente. Não há esperança para o ser humano, exceto em Jesus Cristo. O mundo não tem esperança. Não tem esperança de continuar vivendo, exceto através de Cristo. Mesmo o planeta Terra não tem esperança de continuar existindo, exceto através de Cristo. É Cristo o autor da criação e sustentador de toda a criação. Portanto, toda a criação depende de Cristo, porque Ele é quem está à destra de Deus. Todo o poder, disse Cristo, lhe foi dado no céu e na terra. São Mateus, capítulo 28, versículo 16 ao 20. Portanto, a raça humana, a única esperança que tem é Jesus Cristo. Fora de Cristo não há esperança para o ser humano. Fora de Cristo não há esperança para o planeta Terra. Fora de Cristo não há esperança para a criação. Tudo está nas mãos de Cristo. Por isso, em Hebreus, no capítulo 1, nos diz São Paulo, conhecedor dos mistérios divinos, nos diz da seguinte maneira, e vamos ler. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez
o mundo. ¿Por medio de quién hizo Dios el universo? Através de quem Deus fez o universo? Através de Cristo. Cristo, Porque Cristo, el ángel del pacto, o anjo do pacto, el cuerpo é o corpo pánico, teofânico, cuerpo angelical. o corpo angelical de Deus. Cuando aparecía el ángel del pacto, Por isso, quando aparecia o anjo do pacto, o anjo de Deus, que é Cristo em seu corpo angelical, decían, diziam: Dios me habló, Deus me falou, apareció. Deus apareceu para mim. Pero Mas, Jacob mesmo Jacó, entró con el ángel quando se encontrou com o anjo do pacto, o anjo de Deus, de él, se agarrou dele estaba, e não o soltava. E ele disse: Não te soltarei até que me abençoe. y cuando lo bendijo, cambiando, E quando o abençoou, mudando-lhe o seu nome, então lo soltó o deixou, o soltou, sin antes de preguntarle. sem antes perguntar qual é o teu nome. Pero el ángel Mas o anjo dice, ¿por qué disse: preguntas por mi nombre? Por que perguntas pelo meu nome? Quiso revelar el nombre, Não quis revelar o nome, el ángel a Jacob. o anjo a Jacó. El nombre de Dios O nome de Deus es el nombre que está é o nome que está en el ángel. no anjo. Eso está Isso está en Éxodo capítulo, em Êxodo, capítulo 20. capítulo 23, Capítulo 23, verso 20 en adelante. versículo 20 em diante, Dice, aonde diz: he aquí yo envío mi ángel delante de ti, Eu envio o meu anjo adiante de ti para te guardar pelo caminho e te levar ao lugar que te preparei. o sea, Ou seja, en el ángel de Dios no anjo de Deus, e o anjo de Deus é enviado para guiar al pueblo para guiar o povo hebreu, para cuidá-lo e introduzi-lo prometido. à terra prometida. Y Dios E Deus está está en su ángel. em seu anjo. Guárdate delante de él y oye su voz. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz. A voz Que el pueblo tiene que escuchar. de quem é que o povo tem que escutar? A voz do anjo de Deus. Que es a través del ángel Porque é através do anjo que Deus se manifesta, que Deus fala ao povo. que el ángel es el cuerpo angelical. Porque o anjo é o corpo angelical de Deus. No le seas rebelde, Não te rebeles contra ele. perdonará vuestra rebelión. Ele não perdoará a vossa rebeldia, pois nele está o meu nome. El nombre de Dios, O nome de Deus ángel de la está no anjo do pacto, en su cuerpo. que é Cristo em seu corpo angelical. Y cuando E quando el ángel se hizo carne o anjo se encarnou, y Dios estando en el ángel, e Deus estando no anjo, Deus carne se encarnou no meio hebreo. do povo hebreu. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Diz São João capítulo 1, versículo 14. Cuando el ángel, Quando o anjo, el verbo se hace carne, o Verbo se encarna, é para cumprir a primeira Cristo, vinda de Cristo, del Mesías, a vinda do Messias, de un hombre en el cual a vinda de um homem no qual estava del pacto y por o anjo do pacto e, consequentemente, en el ángel del pacto Deus no anjo do pacto, dentro de um véu de carne, para realizar a obra de redenção humano, do ser humano e darle vida eterna, dar vida eterna ama, no programa bendición. de redenção. Ahora vean, Agora vejam, Moisés quiso saber el nombre Moisés
quis saber o nome de Deus. Y ahora aquí E agora aqui, Dios le dice Deus lhe diz que el ángel que tiene, o anjo tem o nome. Diz, porque mi nombre está, pois o meu nome está por eso cuando nele. Cristo vino, Por isso, quando Cristo veio, yo he venido en nombre. ele disse, eu vim em nome de meu Pai. ¿Por qué? Porque es el Por ángel quê? Porque que vino o en anjo nombre de Dios que veio com o nome de Deus para realizar a obra redención. de redenção. Ahora miren a Moisés Agora, vejam Moisés averiguando cuál es el nombre verificando qual é o de nome Dios. de Deus. Capítulo 3. Capítulo 3 de Êxodo. Todos han querido saber, conocer Todos quiseram saber, conhecer o nome de Dios. de Deus. Capítulo 3 del Éxodo, Capítulo 3 de Êxodo, verso 13 en adelante. versículo 13 em diante, nos diz: Dijo Moisés a Dios, Então disse Moisés a Deus: hijo de Israel, Quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser, vuestros padres, o Deus de vossos pais me enviou a me vós, preguntaren, e me perguntarem, es su nombre, qual é o seu nome? les responderé. Que lhes direi? Respondió Dios a Moisés, Disse Deus a Moisés: soy el que soy. Eu sou o que sou. Así dirás a los hijos Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Además dijo Dios a Moisés, Disse Deus mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. este es mi nombre, Este é o meu nome eternamente, es mi memorial. e este é o meu memorial de geração em geração. Ahora vean cómo Agora vejam como Dios le reveló a Moisés. Deus revelou a Moisés o seu nome. Luego encontramos Em seguida encontramos que Dios le que Deus colocou a su general de ao seu general do exército nombre, o nome Josué. le está colocando ahí el nombre Está colocando aí o nome de Deus el general no general do exército Israel. de Israel. Un hombre que le dice al sol y a la luna, detén, Um homem que disse ao sol e à lua: detenham-se, e se detém. que no preguntaba, Um que não perguntava, mas que atuava. por eso Josué, Por isso Josué é tipo e figura Espíritu Santo, do Espírito Santo. por eso Josué Por isso Josué tipifica al Espíritu Santo, el tipifica o Espírito Santo, para la tierra o qual nos levará à terra prometida, eterna, à vida eterna, física, como también nos ha llevado como também nos levou a Espíritu. à vida eterna espiritual e Esa primera parte, operou essa primeira parte da redenção, o novo nascimento, onde los creyentes en Cristo, os crentes em Cristo sido nasceram reino de Dios. no reino de Deus. Es el nuevo nacimiento, Isso é o novo nascimento da água e do Espírito, de la cual le habló do qual Jesucristo a Nicodemo, falou Jesus Cristo a Nicodemos, San Juan em São João, 13, versos 1 capítulo 3, versículo 1 ao 6, de cierto, quando diz: em verdade te digo nazca de nuevo no que puede ver. quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Le pregunta, ¿cómo puede, E perguntou-lhe Nicodemos: como pode ya siendo viejo, entrar en el
ser isto: pode um homem nascer sendo velho? Poderá voltar ao ventre de sua mãe e nascer? físicos, Ele pensou em termos físicos, mas o novo nascimento no es físico, sino não é físico, mas espiritual. que é espiritual. Ser del Espíritu, É nascer do Espírito de la Deus, primera parte que é a primeira parte, de una persona que corresponde à pessoa que eternamente. viverá eternamente. Así como Jesucristo, Assim como Jesus Cristo, tener el cuerpo de antes de ter o corpo de carne, su cuerpo, tinha o seu corpo angelical chamado o anjo do pacto Jehová. ou anjo do Senhor. Este es el orden Essa é a ordem para eterno. a pessoa ser eterna. Primero, Primeiro, ser nascer reino no reino cual espiritual ou dos espíritos, reino de la sexta dimensión. o reino da sexta dimensão. E depois, nascer nessa dimensão Físico, em um corpo físico de carne. pero Mas, por causa del problema en el Edén, por causa do problema no Éden, Adán y Eva, na família de Adão e Eva, seres humanos, os seres humanos têm nascido vida temporal para a vida temporária, a la vida eterna. não a vida eterna. Requiere un nuevo nacimiento Por isso é necessário um novo nascimento para viver eternamente de Dios. no reino de Deus. Cuando la persona nace de nuevo, Quando a pessoa nasce de novo, recebe Espíritu o Espírito que es eterno, que é eterno, o qual asignado estava uno assinalado, designado para cada uma dessas almas de Deus. el alma, A alma la simiente, é a semente de Deus. es lo que es en realidad. A alma é o que a pessoa é na realidade. La persona es un O espírito da pessoa é um corpo de outra dimensão. y el cuerpo físico es un E o corpo físico é um corpo dimensión, dessa dimensão terrena. pero hemos venido Mas nós viemos, primeiro, vida temporal, à vida temporária, nuestra alma, mas a nossa alma veio da eternidade. no puede vivir eternamente Mas não pode viver eternamente mortal em um corpo mortal, o físico porque o corpo físico limitado al tiempo, está limitado ao tempo e, consequentemente, 4 rayos de luz, ao ter 4 raios de luz, os quais vão se esgotando, pilas o baterías como as pilhas ou baterias das lanternas o de los automóviles, ou dos automóveis, pasando à medida que vai passando o tempo, os anos. el primer rayo de luz, Se esgota o primeiro raio de luz, depois se esgota o segundo raio de luz, depois o terceiro, e já de 60 anos em diante, resta para a pessoa 1 ano de luz. E por isso, já não tem as habilidades, as facilidades para usar as habilidades que tem. Já o seu caminhar é mais lento e cuando llega por los 60, já quando chega pelos 60 ou 65 já o aposentam também. ya una persona de 60 o 65 Já uma pessoa de 60 ou 65 anos no hacen los não pode fazer como os jovens fazem, ir buscar trabalho numa fábrica ou no governo, porque están não estão viendo recebendo trabalhadores esa edad. desta idade. Edad es para Já essa idade jubilados, é para estarem aposentados, desfrutando da aposentadoria, a pensão que corresponde pelos trabalhos que fizeram quando podiam trabalhar. por eso cada persona debe Por isso, cada pessoa deve aproveitar o tempo bem antes de llegar a los 50 antes de chegar aos 50 anos. a los 50 años Porque já aos 50 anos, de oro, essa é a cual llega idade de ouro a qual chega e aí bendiciones. tem muitas bênçãos da parte de Deus. Damos
recordamos que el año 50 o ano 50 jubileo, é o ano do jubileu. E cada 50 años, a cada 50 anos, el pueblo hebreo, para o povo hebreu, año chegava esse ano de jubileu, esclavos, no qual os escravos ficavam livres cual regresaba e cada um regressava à sua família, las propiedades también, as propriedades também dueño original, regressavam ao seu dono original, lo cual es tipo y figura o que é tipo e figura de nuestro tiempo do nosso tempo y lo que sucederá. e o que acontecerá Dios, com a herança de Deus, o planeta Terra, herança que Dios que Deus da a sus hijos dá aos seus filhos para viver esta tierra. neste planeta Terra. Dice Por isso, en Romanos capítulo diz São Paulo aos Romanos, no capítulo 8, que de Dios, somos herdeiros de Deus e con Cristo Jesús, co-herdeiros com Cristo Jesus, nosso Senhor. o sea que no heredamos Ou seja, que não herdamos separadamente de Cristo. separadamente de Cristo, porque Es el heredero Cristo é o herdeiro de la creación. Por eso, de toda a criação. Por isso, todas las pois para Ele foram feitas todas as coisas e para Ele. estábamos en Él, E como estávamos nele, então foram feitas todas as coisas por Cristo para Ele e sua igreja. Para Ele e nós. que somos Ou seja, que nós somos co-herdeiros com Ele co-herederos. de tudo o que Ele é herdeiro. Él es Ele é la cabeza, a cabeça, Él es el rey, Ele é o rei su reino, e o seu reino Él É. va a ser establecido en este planeta Tierra, o que será estabelecido neste planeta Terra para o milênio luego para toda e depois para toda eternidad. a eternidade. El reino de los gentiles en Daniel Por isso é que capítulo 2 o reino dos gentios, em Daniel capítulo 2, viene vem cabeza de oro, da cabeça de ouro, reino o imperio o reino ou império Sol, de Nabucodonosor, el reino medo-persa, passa ao reino medo-persa depois, pechos nos peitos, de plata, no peito e nos braços de prata, Nabucodonosor, na estátua que Nabucodonosor viu profeta e o profeta Daniel interpretou. entre los E em seguida passa ao ventre e coxas de bronze, imperios de Grecia, que é o Império da Grécia, com Alexandre o Grande, e depois passa às pernas de ferro, que es el imperio romano, que é o Império Romano, o de los Césares, do tempo dos Césares, o de Jesús, do tempo de Jesus. imperio que crucificó Esse foi o império que crucificou Cristo, o império ou reino dos gentios, ese imperio será pelo qual este império será tirado planeta Tierra, el reino do planeta Terra, tiras, o reino, o império dos gentios. E, de la caída del imperio romano, depois da queda do Império Romano, restaurado foi restaurado e pies de hierro. veio a ser os pés de ferro e de barro. Esa es la etapa Essa é a etapa entre los reinos em que o reino dos gentios se encontra. de la piedra no cortada de mano, E é por isso que a pedra não cortada por mãos, que é a segunda vinda de Cristo, ao vir, en la etapa vem de hierro, na etapa dos pés de ferro e de barro, e com sua vinda, de hierro y de barro cocido, os pés de ferro e de barro van a disolver. vão Vamos a leer se dissolver. Vamos ver como diz aqui, Daniel capítulo 2, em Daniel, no capítulo 2, porque lo que estamos viendo porque o que estamos vendo atualmente, en medio del no meio do reino dos gentios, nos da nos dá una idea clara uma ideia clara del tiempo que estamos viviendo. do tempo em que estamos vivendo. E Pronto el reino de Dios
de que em breve o reino de Deus será estabelecido tierra. sobre o planeta Terra. Capítulo 2 de Daniel, Capítulo 2 de Daniel, verso 30 en adelante, dice: versículo 30 em diante diz: Y a mí me ha sido revelado este misterio, Quanto a mim, me foi revelado este mistério, não porque eu tenha mais sabedoria do que todos os viventes, mas se dé a para conocer al rey, que a interpretação se fizesse saber ao para rei que entiendas los e para que entendesses os pensamentos do teu coração. tú, oh rey, veías, Tu, ó rei, y aquí una gran imagen, estavas olhando e viste uma grande estátua, uma grande imagem. Esta imagen Esta estátua, era muy grande, que era grande, estatua gigante, ou seja, uma estátua gigante, gloria, e cujo esplendor era excelente, en pie delante de ti, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. la cabeza de esta imagen era A cabeça da estátua era de ouro fino, pecho y sus o brazos, seu peito e os seus braços de prata, su vientre, sus o seu ventre e as suas coxas de bronze, piernas de hierro, as suas pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. estabas mirando hasta que una Estavas piedra fue cortada vendo isto quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, a qual feriu a estátua, pies de a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. entonces fueron desmenuzados también, Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, como tamo, os quais se fizeram, y fueron como tamo de las eras, y se los llevó el viento como a sin palha das eiras no estio, e o vento os levou e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua, piedra que hirió monte que se fez um grande monte e encheu toda a terra. la piedra no cortada de manos, A pedra não cortada por mãos é a segunda vinda de Cristo. piedra, E essa pedra gran monte, un gran rey, se tornou um grande monte, se fez um grande monte, um grande reino que encheu toda a terra, ou seja, el reino del Mesías que será establecido o reino do Messias que será estabelecido na terra será mundial. toda Encherá tierra. toda a terra. Eso es lo que nos muestra Isso é o que nos mostra Isaías capítulo Isaías capítulo 9, versículos que dice, 6 em diante, que diz: porque un niño nos es nacido, hijo Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Do aumento do seu governo e paz não haverá fim. David, Reinará sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o fortificar em retidão e justiça, y en justicia desde agora siempre. e para Celo sempre. de Jehová de los ejércitos O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. será una obra de Dios. Ou seja, que será uma obra de Deus, Mesías, a vinda do Messias, o príncipe de paz, el cual se sentará que se sentará no trono de Davi e reinará sobre Israel e sobre todas as nações. Será reino, um reino mundial. el reino de los gentiles será quitado y el reino de Dios O reino dos gentios será tirado e o reino de Deus será estabelecido na terra. delante, E daí em diante, habrá más reino gentil, não haverá mais reino gentil sobre a terra. Será o reino do Messias que governará humana,
a raça humana del cielo, e trará as bênçãos do céu para a família humana. va a ser un privilegio grande E será um privilégio grande para toda pessoa ou nação pertencer ao reino do Messias, que será Dios en la tierra o reino de Deus na terra estabelecido. Jesús estuvo en la tierra, Quando Jesus esteve na terra, daron lhe perguntaram el reino de Dios se o reino de Deus seria estabelecido nesse tempo. toca a vosotros saber Ele disse: não corresponde a vós saber o tempo e as estações que o Pai colocou em seu poder. para aquel tiempo Porque não era para aquele tempo em que literalmente o reino de Deus seria estabelecido. tenía que Tinha que la etapa vir a etapa da dispensação da graça, reino estaría onde o reino estaria na esfera espiritual. la dispensación del reino Mas, sob a dispensação do reino, o reino estará na esfera física governando sobre o planeta Terra, en el cual no qual en Cristo os crentes em Cristo reyes são reis, sacerdotes e juízes. Ou seja, que são gabinete de gobierno o gabinete de governo do Messias. Terão judicial por lo cual o poder judiciário, pelo qual serão juízes, terão el poder o poder político, cual son reyes pelo qual são reis, e terão também poder espiritual o religioso o poder espiritual religioso, pelo qual são sacerdotes, porque tiene todo o reino tem a sua religião, fe religiosa sua fé religiosa estabelecida. de Dios el reino del Mesías E o reino de Deus, o reino do Messias, tem palabra revelada palavra revelada do Deus, Criador dos céus e da terra. de que todos Por isso diz que por Dios todos serão ensinados por Deus. E também diz a Escritura llena del conocimiento que a terra será cheia do conhecimento de Deus, como as águas cobrem o mar. por tanto Portanto, en el reino del Mesías no reino do Messias, el Dios o ensinamento cielos do Deus Criador dos céus e da terra lo principal é o principal, porque es el reino de Dios porque é o reino de Deus, e se é o reino de Deus, que conocer o primeiro que tem que conhecer a pessoa de ese reino é o dono deste reino, que es que é Dios Deus, Dios Deus em Cristo, gobernando governando toda la sobre no solamente toda a criação, não somente sino sobre o planeta Terra, mas sobre toda la toda a criação cielos dos céus e da terra. por tanto Portanto, vamos a conocer vamos conhecer planetas otras outros planetas, outras galáxias quando estivermos transformadas já transformados. Viajaremos a la velocidad del pensamiento na velocidade do pensamento. el mismo tiempo que usted tarda O mesmo tempo que você demora a donde yo estoy de vir de onde está para onde eu estou, é o mesmo tempo que demoraria usted de ir de onde você está a la galaxia más lejana para a galáxia mais longínqua e o planeta mais longínquo dessa galáxia. no habrá limitaciones Não haverá limitações. lo tenemos Vejam vocês, o exemplo nós temos em Jesus Cristo, que parecía a sus discípulos aparecia aos seus discípulos depois de ressuscitado e desaparecia. mira decía les veré allá en Galilea E dizia, os verei lá na Galileia. y ascendió al Y cielo y luego dijo
yo estaré con vosotros. subiu ao céu e em seguida disse: Eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. O sea que no hay limitaciones en cuanto a tiempo y Ou distancia. seja, que não há limitações com relação a tempo e distância quando estivermos nos corpos glorificados. Y tenemos una buena noticia. E temos uma boa notícia, que Fue raptado, arrebatado assim como foi raptado, arrebatado ao céu o profeta Elias num carro de fogo, arrebatados al cielo también. serão arrebatados ao céu também os crentes em Cristo em carros de fogo. Sencillo. Tão simples assim. La única esperanza A única esperança para ser transformados para serem transformados e levados com Cristo ao céu é nuestro Salvador. Jesus Cristo, nosso Salvador. Esperanza Não há outra esperança para o ser humano. y yo tengo E eu tenho esa esperanza. essa esperança, Cristo nuestro Salvador. porque tenho Cristo, nosso Salvador, que é a minha esperança para obter o cumprimento de Promesas. ¿Y quién más? todas essas promessas. E quem mais? Cada um de vocês também. Tanto Portanto, la parte nuestra, a nossa parte é crer parte de Dios es hacer e a parte de Deus é fazer o que Ele prometeu fazer e nós cremos. sencillo como Tão simples assim. ahora Agora, conscientes de que la única esperanza de gloria de que a única esperança de glória para nós humano e para todo ser humano é Jesus Cristo, tenemos bien agarrado nos mantemos bem agarrados de Cristo, como se mandó. o anjo do pacto, como Jacó se manteve bem agarrado de Cristo, até que recebeu a bênção Necesitaba, que ele precisava receber. nos mantendremos bien agarrados de E Cristo nos manteremos bem agarrados de Cristo até a nossa transformação. y después caminaremos E depois caminharemos com Cristo el tiempo, todo o tempo no seu reino. tanto Portanto, para nuestra transformación, para a nossa transformação, a única esperança é Cristo. rapto, Para o rapto ou arrebatamento ao céu, para ir à ceia das bodas do Cordeiro. A única esperança é Jesus Cristo. Porque prometí estas cosas, é Ele quem prometeu estas coisas e, portanto, corresponde a Ele cumprir essas promessas. que nos toca E a nós, para recibirlas, o que nos corresponde para recebê-las? Crê-las. ya A parte mais simples corresponde a nós. Crer no que Ele prometeu. en Filipenses Em Filipenses, capítulo capítulo 3, para cumplir estas promesas, para cumprir essas promessas, vejam o que Ele vai fazer. capítulo 3 de Filipenses, del verso 20, Capítulo 3 de Filipenses, versículo 20 ao 21 diz: nuestra ciudadanía, Mas a nossa cidadania está nos céus. pero no somos ciudadanos de un país Mas não somos cidadãos de um país? Essa é a cidadania físico, do nosso corpo físico, do nosso nascimento a través físico, de padres, através de nossos pais terrenos, lo cual nacimos pelo qual nascemos y tenemos em algum país ese país, e temos a cidadania deste país. E se otro país, y haremos formos a outro país documentos, e también podemos acertarmos bem os documentos, também podemos obter a cidadania do outro país. todo eso Mas tudo isso é terreno. con esa ciudadanía, Com essa cidadania, persona a pessoa es identificada não é identificada no reino de Deus
pertenecer al reino de Dios, para pertencer ao reino de Deus, tem que ter a cidadania do reino de Deus, vida celestial. a cidadania celestial. Y esa ciudadanía es E essa cidadania é a cidadania nació de onde você nasceu de novo, en el reino de Dios. onde você nasceu no reino de Deus. E o reino de Deus e sua cidadania não é terrena, é celestial. Nuestra ciudadanía está, Mas a nossa cidadania está nos céus, esperamos al Salvador, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, transformar el cuerpo, que transformará o nosso corpo de humilhação, ou seja, estamos esperando del cielo que estamos esperando do céu para nuestra transformación, nossa transformação, transformar el cuerpo de la humillación nuestra, que transformará o nosso corpo de humilhação, ou seja, nosso corpo físico, no qual, hijos sendo filhos de Deus, del Rey, filhos do Rei, dos céus e da terra, siendo e, consequentemente, sendo príncipes e princesas, estamos vivendo na terra como comunes, pessoas comuns, sin el uso sem de ese o uso tener los privilegios desse título para ter os privilégios físicos que correspondem de una princesa, a um príncipe ou uma princesa, hijo o hija filho del ou Rey de filha los cielos y de la tierra. do Rei dos céus e da terra. Pero Mas, el Mesías, no reino do Messias, los privilegios corresponden todos os privilégios correspondentes, como hijos e hijas de Dios, como filhos e filhas de Deus, os teremos cumplimiento, en cumplimiento. em cumprimento. ¿Para qué esperamos al Salvador? Al Para o que esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo? transformará Diz el que cuerpo, transformará o nosso corpo de humilhação, transformará nuestro cuerpo transformará o nosso corpo mortales e inmortales. de mortais a imortais, Personas, de pessoas, cuerpos de corpos temporários eternos. a corpos eternos. Cambio, Haverá uma mudança el cuerpo físico no corpo físico e tendremos cuerpos jóvenes, teremos corpos jovens, mortales, eternos, imortais, glorificados igual ao corpo glorificado de Cristo, nosso Salvador. así. Assim, Dios glorificó a Jesús, como Deus glorificou a Jesus, lo glorificará. Jesus Cristo glorificará a sua igreja neste tempo final. Por lo tanto, nuestra petición es, Portanto, o nosso pedido é: Senhor, iglesia, glorifica a tua igreja. cada miembro Senhor, glorifica cada membro da tua igreja. y la glorificación es E a glorificação é nossa transformação, para tener un cuerpo glorificado igual para ter um corpo glorificado igual ao corpo glorificado de Cristo, el cual transformará el cuerpo de la misión nuestra que transformará o nosso corpo de humilhação para ser semelhante ya ao seu corpo glorioso, puede también sujetar a sí mismo segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas, ou seja, com esse poder com o qual a él todas las cosas, estão sujeitas a ele todas as coisas, com este poder, cuerpo ele transformará o nosso corpo para que seja um corpo eterno, imortal, glorificado e jovem para toda a eternidade. para eso es Para isso é la segunda venida de Cristo a segunda vinda de Cristo à sua igreja final. no tempo final. Esto también Disso também habló San Pablo falou São Paulo Tesalonicenses, em es Tessalonicenses. el más que habla Vejam, São Paulo é quem mais fala deste tema en el Nuevo Testamento. no Novo Testamento. Primera de
Tesalonicenses capítulo 4, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 en adelante dice, versículo 13 em diante diz: o parte un familiar querido, Para aqueles que perdem ou parte um familiar querido, essas são palavras de São Paulo, palavras de Deus, para todas las personas de consolo para todas as pessoas que partida, têm a partida de sua mãe, de seu pai, de um irmão ou uma irmã, um filho ou uma filha, querido, dice, de algum familiar querido, diz. capítulo 4, verso 13 de primera de Capítulo 4, versículo 13 de 1 aos Tessalonicenses. hermanos, Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também cremos que aos que dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer com ele. esto en palabra del Señor. Dizemos-vos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Los que durmieron es, los que Aqueles que dormiram se dice, são aqueles que morreram. los creyentes no mueren, Se diz, dormiram porque os crentes não morrem, estão vivos, somente dormem despertados, e serão despertados no tempo final. despertados en cuerpo, Despertados em um corpo glorificado, que estamos vivos, e os que estamos vivos seremos transformados. no precederemos a los que Não precederemos aos que dormiram. formados primero, Não vamos ser transformados primeiro do que aqueles que dormiram. Eles ressuscitarão primeiro em corpos glorificados e quando os virmos, então nós seremos transformados. el Señor es mismo con voz de mando Pois o mesmo Senhor descerá do céu com um grande brado, de Dios, a voz do arcanjo ao som da trombeta de Deus, los muertos en Cristo, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, arrebatados, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. alentados los unos, Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. son palabras de aliento São palavras de alento a los creyentes. para todos os crentes. Capítulo 5 de este Vejam, o capítulo 5 deste mesmo, Tesalonicenses, de 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1 em diante diz: y de las ocasiones, Mas, irmãos, acerca dos tempos e das épocas, não necessitais de que se vos escreva, perfectamente que el día del Señor vendrá, pois vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre vos, entonces vendrá sobre ellos Quando andarem dizendo a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão, ou seja, que virá a grande tribulação que pondrá fin que al reino. dará fim ao reino dos gentios. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas para que esse dia vos surpreenda como um ladrão. todos vosotros sois hijos Todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós de la noche, não somos da noite, nem das trevas. tanto no durmamos como los demás. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, Velando por la venida, velando pela vinda do Senhor, esperando esperando su venida. sua vinda. En
su venida es em sua vinda é que que resucitará ressuscitará os crentes, que murieron, los cuales aqueles que morreram, os quais virão com ele em seus corpos teofânicos, para receber aqui na terra la resurrección a ressurreição em corpos glorificados, eternos. corpos eternos e jovens. Portanto, se Portanto, se você tiene algum familiar tem algum familiar crente que partió, partiu, su madre, sua mãe, seu pai, seus irmãos, hermanas, suas irmãs ou algum familiar, ya ancianos, e já era anciãozinho ou anciãzinha, cuando le vea, quando o vir, no esté esperando, não esteja esperando ver um anciãozinho ou uma anciãzinha. esté esperando ver Esteja esperando ver joven um jovem de 18 21 a años 21 anos de de edad. idade. Estamos no tempo mais importante de todos os tempos. Vejam como nos diz também São Paulo, que é quem mais falou da segunda vinda de Cristo, da ressurreição dos mortos em Cristo em corpos glorificados e da transformação daqueles que estariam vivos no tempo final. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 49 em diante diz: E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, ou seja, nem todos vamos morrer, mas todos seremos transformados. Transformados de mortais a imortais. Nossos corpos serão transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao soar a última trombeta, é importante saber que essa é a voz de Deus, a voz de Cristo falando à sua igreja no tempo final, na etapa ou era de pedra angular. Essa é a voz do anjo forte que desce do céu em Apocalipse capítulo 10, versículo 1 ao 11, falando como um leão e 7 trovões emitindo suas vozes, falando consecutivamente à sua igreja na era de pedra angular para nos dar a fé, para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Ser levados à ceia das bodas do Cordeiro no tempo final. Vimos que a trombeta não é uma trombeta literal, é a voz de Cristo falando à sua igreja em forma consecutiva com os 7 trovões, que são o que contém e revelam o mistério da segunda vinda de Cristo. E, consequentemente, nos dará a fé, a revelação, para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Ao soar a última trombeta, pois a trombeta soará, e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade.
E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: la muerte. tragada foi a morte na vitória. Entonces Então, no habrá muerte já não haverá morte para los creyentes en física para os crentes em Cristo, muerte solamente es en estos cuerpos mortales, porque a morte somente é para estes corpos mortais, mas no corpo glorificado não haverá morte, porque o corpo glorificado será eterno. así como el cuerpo glorificado de Cristo, Assim como o corpo glorificado de Cristo, joven, que está tão jovem como quando subiu ao céu. así como Cristo fue glorificado, Assim como Cristo foi glorificado, glorificados serão glorificados os crentes em Cristo pasadas, de eras passadas e também creyentes os crentes da era na qual vivemos, que é a era de pedra angular. la venida de Cristo, A vinda de Cristo día postrero, para o último dia está representado al tabernáculo na vinda de Deus ao tabernáculo que Moisés construiu. construido como Quando foi construído, completada a sua construção, foi dedicada a Deus. E Deus veio e a coluna de fogo nessa nuvem e entrou nesse tabernáculo e se dirigiu ao lugar santíssimo e el arca del pacto, se colocou sobre a arca do pacto, sobre a tampa da arca do pacto, chamado o propiciatório, pa de oro, que é uma tampa de ouro, querubines uno a cada lado, com 2 querubins, um de cada lado. colocó No meio dele se colocou en esa nube Deus nessa nuvem, luz e essa era a única luz que havia no lugar santíssimo. para Não houveram lâmpadas para iluminar o lugar santíssimo, mas de fuego. a coluna de fogo, a nuvem de luz Israel, que guiou o povo de Israel pelo deserto por 40 anos. columna de fuego, Essa mesma coluna de fogo es que apareceu a Moisés árbol, em uma árvore la que entró é a que entrou tabernáculo no tabernáculo e morou no lugar santíssimo sobre o propiciatório. en el templo que construyó el rey. No templo que o rei Salomão construiu, aconteceu da mesma forma. También hubo Ali dos querubines também de madera de olivo, houveram 2 querubins de madeira de oliveira cobertos de ouro, que são tipo e figura das 2 oliveiras, os ministérios de Moisés e Elias, os ministérios dos 2 ungidos de Zacarias, capítulo 4, versículo 1 ao 14, e Apocalipse, versos capítulo 11, versículos 1 ao 14. eso es lo que hay, Isso é templo que construyó o que há no templo que o rei Salomão construiu. y en el templo que ha estado construyendo E no templo que el hijo de David, o filho de Davi tem construído, Cristo bien tiene señalado também tem assinalado que haverá al Santísimo, no lugar santíssimo Cristo, a arca do pacto, que é Cristo, a palavra trazida piedra angular, a esta era de pedra angular, e hará también que estará também los ministerios as 2 oliveiras, de Elías, o ministério de Moisés e Elias, no último dia, la e que estará de la presencia a presença de Cristo, a presença de Deus, no lugar santíssimo, no meio de querubines dos 2 querubins cubiertos. de madeira de oliveira cobertos de ouro. Por eso dice el mismo Jesús, Por isso diz o próprio Jesus Cristo, hombre, falando da vinda do Filho do Homem, 6, no capítulo 16 de São Mateus, dice, e no capítulo 17 diz con sus ángeles que o Filho do Homem virá com seus anjos e tendrá
E isto é a segunda vinda de Cristo, por isso vou ler. Diz, capítulo 16, versículo 26 ao 28 de São Mateus. O que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou, que dará o homem em troca da sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos. Vem com seus anjos. E então recompensará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns dos que aqui estão não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Algumas pessoas daquele tempo pensavam que a segunda vinda de Cristo seria naqueles dias e que iria vir com seus anjos naqueles dias. Mas o que Cristo está mostrando a eles é que verão a vinda do Filho do Homem com seus anjos na visão que lhes daria no Monte da Transfiguração. Aí se cumpriu o que lhes prometeu. Em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão não provarão a morte, ou seja, não verão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Seu reino é a sua igreja. O capítulo 17 diz, de São Mateus, 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago, a João, irmão deste, e os levou, em particular, a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Então lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Nesta visão, Cristo está mostrando a Pedro, a Tiago e a João a ordem da sua segunda vinda, o que ele disse sempre, que o Filho do Homem virá com os seus anjos. E aí aparecem quem são os anjos do Filho do Homem. De um lado Moisés e do outro lado Elias. São os ministérios de Elias, de Moisés se repetindo no tempo final. São o ministério dos dois ungidos, das duas oliveiras, de Zacarias capítulo 4, versículo 1 ao 14, e de Apocalipse capítulo 11, versículo 1 ao 14. Por isso, em Apocalipse 24, podemos ver que quando Jesus Cristo fala da sua vinda, da segunda vinda de Cristo, menciona os anjos. Capítulo 24, versículo 27, diz: pois assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. São Mateus, capítulo 24, versículo 27. A primeira vinda do Filho do Homem foi no Oriente, na terra de Israel. A segunda vinda de Cristo será, diz, se mostra até o Ocidente. A segunda vinda de Cristo será a sua igreja e, consequentemente, no Ocidente, que é a última etapa, na qual a igreja estará
para o tempo da sua vinda na etapa de era de pedra angular. Como foi a etapa de era de pedra angular? O tempo da primeira vinda de Cristo com a igreja do pacto antigo, Israel. E agora a igreja do novo pacto é a igreja do Senhor Jesus Cristo que nasceu no dia de Pentecostes. No mesmo capítulo 24, versículo 30 ao 31, diz Cristo em São Mateus: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande voz de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aqui, o Filho do Homem vem com os seus anjos e envia os seus anjos para chamar e juntar com grande voz de trombeta os seus escolhidos, que são 144.000 hebreus, 12.000 de cada tribo, os quais aparecem em Apocalipse, capítulo 7, versículo 1 ao 17, e Apocalipse, capítulo 14, versículo 1 em diante. Em seguida, continua dizendo, em São Mateus, capítulo 24, versículo 34 ao 39, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Porém, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Agora vejam como a segunda vinda de Cristo, Jesus Cristo a assinala como a vinda do Filho do Homem. É um mistério a vinda do Filho do Homem. É um título do Messias que ele usou lá 2000 anos atrás também. Jesus Cristo usou. Sempre falava o Filho do Homem, porque é o título de profeta. Como Filho do Homem, ele é o herdeiro do planeta Terra completo. Como filho de Davi, ele é o herdeiro ao trono e reino de Davi. Como filho de Deus, ele é o herdeiro dos céus e da terra. Portanto, cada um destes títulos de filho tem uma herança. E é preciso entendê-los bem para saber onde é aplicado cada um destes títulos de filho. Por exemplo, está o título de filho de Abraão, herdeiro de tudo o que Abraão tinha. Do que Deus prometeu a Abraão, Isaac, o filho de Abraão, é herdeiro. Ou seja, toda a herança de Abraão, Isaac a herda.
Isaac fue foi divino, um milagre divino. en el cual Em um tempo no podía qual Abraham tener hijos, Abraão não podia ter filhos, nem Sara porque era estéril, 30 años, e já de 90 anos, Sara e Abraão, 99 y Abraham de 99, Sara de 89 e Abraão de 99, el que le había prometido que tendría un hijo, lhes visitou aquele que tinha prometido que teria um filho e disse: un año tendrá no próximo ano terás o filho. 7 de Génesis, Capítulo 17 de Gênesis. y Aí está. E cuando Abraham tuvo 100 años, quando Abraão teve 100 anos e Sara 90, receberam um filho. 100 años, Abraão, de 100 anos, segundo, estava vivendo o seu segundo ano porque el de jubileu, cuando tuvo, porque o primeiro era quando teve 50 anos. y la venida del hijo prometido a la segunda venida de E a vinda do filho prometido, a segunda vinda de Cristo, é para segundo año de jubileo, o segundo ano do jubileu, representado no ano número 100 da vida de Abraão. y nuestra edad E a nossa era al año 100, corresponde ao ano 100 da vida de Abraão, segundo año, ao segundo ano de jubileu, la primera y venida de Cristo corresponde a primeira vinda de Cristo corresponde ao ano 50 da vida de Abraão. sencillo como eso. Tão simples assim. Ahora estamos viviendo en el tiempo Agora estamos vivendo no tempo mais glorioso de todos os tempos, esperando o cumprimento para su iglesia, do que Deus prometeu para a sua igreja para este tempo final, para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. conscientes Conscientes de que los glorificados como Cristo seremos glorificados como Cristo foi glorificado, e então viajaremos del à velocidade do pensamento. Cristo ya resucitado Isso Cristo mostrou já ressuscitado. y desapareció. Lhes aparecia e desaparecia. Algunas veces pensaban Por isso, algumas vezes, Espíritu, pero le decía, pensaram que era um espírito. y vean E ele dizia: venham, toquem, e vejam que sou eu mesmo. va a ser una experiencia maravillosa, Será uma experiência maravilhosa quando por nuevo, tivermos o corpo novo, o corpo glorificado. digo, Foi prometido por Cristo, enseñado por el apóstol San foi ensinado pelo apóstolo São Paulo apóstoles, e demais apóstolos, e eu creio. por lo tanto, Portanto, el cumplimiento espero o cumprimento dessa promessa para mim para cada e para quem mais? Para cada um de vocês também. Por lo tanto, no me iré solo a la cena de la boda del Cordero. Portanto, não irei sozinho para a ceia das bodas do Cordeiro. Iremos todos conforme o programa de Cristo para a ceia das bodas do Cordeiro. Por lo tanto, Portanto, le damos gracias a Dios damos graças a Deus por tan por viver neste tempo tão maravilhoso, promesas divinas onde há tantas promessas divinas de grandes bênçãos para todos os crentes em Cristo vivirían que este tiempo viveriam neste tempo e subiriam de este tiempo à era correspondente deste tempo, que é a era de pedra angular. William Branham en la página Por isso, o reverendo William Branham, na página 37 do livro de citações, diz: mire hacia arriba, mire la edad que viene, olhe para cima, olhe para a era que vem.
a era de pedra angular. Esa es nuestra edad. Essa é a nossa era. Y si es la edad de piedra angular, E, se é a era de pedra angular, de la piedra angular, é a era para a vinda da pedra angular, a segunda vinda de Cristo, vida, que está prometida desde Gênesis até o Apocalipse. somos E nós somos beneficiarios os beneficiários millones de todas essas bênçãos para este tiempo. que estão faladas para este tempo final. No hay esperanza, Não há esperança esperanza para este mundo, não há esperança para a humanidade, somente há esperança em Cristo. única esperanza, Jesus Cristo é a única esperança para o ser humano. Jesus Cristo é a única esperança de glória para os crentes nele. esto es Jesus Cristo é a única esperança para todas as nações. esperanza, A única esperança para a família humana. esperanza de vida eterna para, A única esperança de vida eterna para o ser humano. para llegar A única esperança para chegar a Deus. E yo tengo esa esperanza. Tengo eu tenho essa esperança. Tenho Cristo, que é minha esperança para mi esperanza glória. ser glorificado Minha esperança para ser glorificado é Jesus Cristo. para cada E para quem mais? Para cada um de vocês também. todavía no recibido Se há alguma pessoa que ainda não recebeu a Cristo como Salvador, pode fazer nestes momentos e oraremos que lo reciba por você para que Cristo receba e tu reino o coloque no reino, sua igreja, pasar al frente para o qual pode passar à frente e oraremos por você. de naciones Também aqueles que são em outras nações podem vir aos pés de Cristo, para que estejam incluídos na oração que faremos por todos aqueles que estão vindo aos pés de Cristo, nosso Salvador. lo más importante para el ser humano O mais importante para o ser humano é a vida, y sobre todo la vida. e, sobretudo, a vida eterna. Y la vida eterna E a vida eterna, único la puede otorgar al ser humano es quem unicamente pode outorgar ao ser humano é o Senhor Jesus Cristo. Cristo dijo en San Juan capítulo Cristo disse em São João, capítulo 10, versículo 27 em diante: Minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem, las conozco e eu as conheço e eu lhes dou vida eterna. más. Mi Padre E jamais perecerão. O Pai que as deu para mim é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos el Padre do meu Pai. O Pai e eu somos um. o sea que Ou seja que las ovejas que son as ovelhas que las almas de Dios, são as almas de Deus, hijas de Dios, os filhos e filhas de Deus, escutam a voz de Cristo, o bom pastor. cuando se predica el evangelio Quando se prega o Evangelho, de Cristo, escutam a voz de Cristo e o recebem como Salvador. vida E Cristo lhes dá vida eterna. que puede dar Ele é o único que pode dar vida eterna ao ser humano. Ele mesmo disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. por tanto, eso está en San Juan, Portanto, capítulo isso está em São João, capítulo 14, versículo 6. Portanto, nuestra única esperanza de nossa única esperança de vida eterna é nuestro Salvador Jesus Cristo, nosso Salvador. Jesucristo, Ele é esperanza Jesus Cristo, a esperança de glória todos los
para todos os crentes nele, y para cada uno. para mim e para cada um de vocês também. Por eso lo recibimos como Por isso o recebemos como nosso Salvador, nuestra única porque Ele é nossa única esperança de glória, de vida eterna, de felicidade, de glorificação. Vamos a orar por todas las personas Vamos orar por todas as pessoas que estão vindo aos pés de Cristo, aqui e nas outras nações também, viniendo en otras naciones, para o qual podem continuar vindo nas outras nações, aos pés de Cristo, para que fiquem incluídos na oração que faremos por todos aqueles que estão recebendo a Cristo como único e suficiente Salvador. los niños de 10 años en adelante, As crianças de 10 anos em diante também podem vir aos pés de Cristo, nosso Salvador, para que estaremos haciendo. fiquem incluídos também na oração que faremos por todas as pessoas que estão recebendo a Cristo como Salvador. Recordamos que Cristo dijo, Recordamos que Cristo disse: deixai as crianças virem a mim e não impeçais, porque dos tais de los cielos, é o reino dos céus. de que Cristo también Ou seja, que Cristo também piensa en los niños, pensa no los deja nas crianças, não os deixa fora da vida eterna. Vamos a orar Vamos orar, ordenados, nossos rostos inclinados, nossos olhos fechados. celestial, Pai Celestial, Señor Jesucristo, no nome do Senhor Jesus Cristo, con todas venho a Ti las que están recibiendo com todas essas pessoas que estão recebendo a Cristo como único e suficiente Salvador. te lo ruego, Receba-os em Teu reino, te rogo, no nome do Senhor Jesus Cristo. y ahora repite Amém. conmigo, E agora repitam comigo esta oração que están recibiendo a Cristo, farei por todos aqueles que estão recebendo a Cristo como único e suficiente Salvador. Señor Jesucristo, Senhor Jesus Cristo, escutei a pregação de Teu Evangelho e nasceu Tua fé en mi corazón, na minha alma, no meu coração. Creio em Ti com toda a minha alma. Creio em Tua primeira vinda. Creio em Teu nome, como único nome debaixo do céu, dado aos homens, em que podemos ser salvos. creo en tu muerte en la cruz del Calvario, Creio em Tua morte na cruz do Calvário, como sacrifício expiatório pelos nossos pecados. Reconheço que sou pecador e preciso de um Salvador. doy testimonio público Dou testemunho público de Tua fé em mim e Te recebo como meu único e suficiente Salvador. perdones mis pecados, Te rogo, perdoe meus pecados e com Teu sangue me limpe de todo pecado Espíritu Santo, e me batize com o Espírito Santo e fogo depois que eu for batizado em água em Teu nome. E produz em mim o novo nascimento. quiero vivir Quero nascer em Teu reino, quero viver eternamente contigo em Teu reino glorioso. en tu nombre Te rogo, glorioso. em Teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém. E amém. Y ahora, los que han venido a los pies de Cristo, E agora, aqueles que vieram aos pés de Cristo quiero ser bautizado me dirão: en agua, quero ser batizado em água o mais rápido possível, en San porque Cristo disse capítulo 16, em São Marcos, 15, capítulo 16, versículos 15 ao 16: Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. como es Tão simples assim la oportunidad é de salvar, a oportunidade de salvação e vida eterna que Deus dá ao ser humano. rechazarla, significa Rejeitá-la que será significa que a pessoa será condenada. Receber a Cristo e ser batizado em água em seu nome significa salvação e vida eterna para a pessoa. Tão simples assim. pueden ser bautizados
Portanto, bem podem ser batizados e que Cristo os batize com o Espírito Santo e fogo e produza em vocês o novo nascimento. E continuaremos nos vendo eternamente no reino de Deus, no reino do Messias, no reino do Senhor Jesus Cristo. Em cada país, deixe o ministro correspondente para que indique como fazer para serem batizados em água no nome do Senhor Jesus Cristo. E aqui, deixe o ministro correspondente para que indique como fazer para serem batizados em água no nome do Senhor Jesus Cristo, como se fazia no tempo dos apóstolos e continuou fazendo daquele tempo até o nosso tempo. Sendo batizados aqueles que receberam a Cristo como Salvador, para que Cristo os batize, em seguida com o Espírito Santo e fogo, e produza neles o novo nascimento. Foi para mim uma bênção e privilégio grande estar com vocês neste estudo bíblico de hoje, domingo, intitulado Jesus Cristo, a esperança de glória. Que Deus os abençoe e os guarde e continuaremos nos vendo eternamente no reino de Cristo, nosso Salvador.